Então, eu vou colocar aqui os exercícios que mandaram no particular aqui no WhatsApp. Então, o primeiro exercício foi da lista 5, exercício 7. Então, escreva a equação que mostrem, as equações, né, que mostrem o processo que descrevem a primeira, a segunda e a terceira energias de ionização de um átomo de telúrio. Então, ele pediu só para escrever essas reações. Então, o que é energia de ionização? É a energia que você precisa fornecer para um átomo no estado gasoso para você arrancar um elétron desse átomo. Então, isso aqui é chamado de energia de ionização. Então, a gente tem aqui o telúrio gasoso, você fornece energia, e aí ele vai formar um cátion, telúrio, né, no estado gasoso, mais um elétron. Então, essa daqui é a primeira energia de ionização. Primeira energia de ionização. Aí, a segunda vai ser o quê? Vai ser a energia para retirar o segundo elétron. Não tirar 2 elétrons, né? A segunda energia de ionização para tirar mais um elétron. Então, você já tem aqui, ó, um cátion, telúrio gasoso. Você forneceu energia, e aí formou telúrio 2+, gasoso. Mais um elétron. É chamado de segunda energia de ionização. E a terceira energia de ionização é para você retirar o terceiro elétron. Não retirar 3 elétrons, retirar o terceiro. Então, tem o telúrio gasoso, né, referente à segunda energia de ionização. Você fornece energia, vai formar telúrio 3+, gasoso, mais um elétron. Então, essa daqui é a resposta dessa lista 5, né? Questão 7. Essa daqui seria as equações, né? Da primeira, segunda e terceira energia de ionização do telúrio. Deixa eu ver aqui, acho que tem 20. Então, essa daqui foi a primeira pergunta que mandaram no particular do WhatsApp. A próxima questão foi a questão 14 da lista 5 também. Então, ele fala, ordene os seguintes elementos sólidos puros em ordem crescente de condutividade elétrica. Então, nós temos fósforo, a prata e o antimônio. Explique o raciocínio utilizado. Então, a gente precisa fazer o uso da tabela periódica. Então, a gente pega aqui a tabela periódica, e se a gente olhar, o elemento, ele fala, a prata, o Ag, a prata, ela está aqui, ó. Cadê a prata? Está aqui, ó. A prata, ela é considerada, esse bloco amarelo aqui é considerado os metais. E metais, eles são bons condutores de eletricidade, de uma forma geral, né? Uns mais, outros menos. Então, a prata é um metal tem por característica serem condutores de eletricidade. O outro elemento que ele fala para a gente é o fósforo. O fósforo é o símbolo P. O fósforo, se a gente olhar aqui na tabela periódica, ele é considerado um não metal. Então, se a gente olhar lá na legenda, aqui na tabela periódica, ó, gases e não metais, em azul. Então, ó, o fósforo é considerado não metal. E o outro elemento que ele falou para a gente é o antimônio, o Sb. Se a gente olhar na tabela periódica, o Sb, ele está aqui, ó,
como se fosse um semimetal. Semimetal são aqueles metais que às vezes ele possui propriedades de não metal e às vezes propriedades de metais. Então, uma região de transição. Aqui nessa tabela está representado por duas cores, né? Porque essa região dos semimetais, ela não está bem definida, né? Não tem um entendimento pacífico nessa região. Quais os elementos aqui são semimetais? Então, nessa tabela aqui, que é do Conselho Regional de Química, né, da 4ª Região de São Paulo, ele colocou em duas cores. Então, esses elementos aqui, de uma forma geral, são os semimetais, né? Então, o antimônio, ele é um semimetal. Então, a gente tem a prata, que é o metal, que é um bom condutor de eletricidade. Nós temos o fósforo, que é um não metal. Não metal é mau condutor de eletricidade. E a gente tem aqui o antimônio. O antimônio é um semimetal. Um semimetal, ele possui propriedades, às vezes, de metal, às vezes de não metal. Então, ele está nessa região de transição ali entre bom condutor e mau condutor. Então, a gente pode agora responder essa pergunta. Ele quer que ordene os seguintes elementos sólidos, puros, em ordem crescente de condutividade elétrica: fósforo, prata e antimônio. Explique o raciocínio utilizado. Então, o fósforo, ele é um não metal, consultando a tabela. A prata é um metal e o antimônio é um semimetal. Então, ele fala para colocar em ordem crescente de condutividade. Crescente é do menor para o maior. Então, o menos que tem menor condutividade elétrica seria o fósforo. Então, o fósforo, número atômico 15, né? Ele é menor do que o antimônio, né, o SB, que o número atômico dele é 51. E o antimônio, que é um semimetal, que ele é menor que a prata. A prata que tem número atômico 47. Essa daqui que seria a resposta para essa pergunta que fizeram. Então, é o exercício 5 da lista 14. Então, com relação a essa resolução desse primeiro e segundo exemplo que a gente resolveu na aula de hoje, dúvidas, perguntas? Então, dando sequência aqui, outro exemplo que pediram foi da lista 5, o exercício 11. Com base em suas posições na tabela periódica, determine qual átomo dos seguintes pares terá a maior primeira energia de ionização. Então, ele quer saber a primeira energia de ionização, ou seja, o primeiro elétron que arranca do átomo. Então, a gente tem que lembrar lá da aula que a energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, os elementos menores, né? Quanto menor o raio atômico, o mais próximos os elétrons vão estar do núcleo. Então, vai ser maior a atração eletrostática ali do núcleo com os elétrons. E aí, para você arrancar um elétron, fica mais difícil. Então, ele fala aqui nesse item A, entre o oxigênio e o neônio, qual que tem maior energia de ionização? Então, a gente tem que lembrar essa sequência aqui, vamos olhar na tabela periódica. O oxigênio está aqui, na família 16, e o neônio, ele está aqui na família 18. Então, o neônio ele está mais à direita, né? Então, quanto mais à direita, no mesmo período, maior vai ser a energia de ionização. Então, o neônio ele tem maior energia de ionização. Marquei aqui em vermelho. O item B é o magnésio e o estrôncio.
qual deles vão ter maior energia de ionização. Então, a gente tem que consultar a tabela periódica e ver aqui, ó, que o magnésio está aqui. E o estrôncio está mais embaixo. O estrôncio está aqui na mesma família, né? Família 2 ou família 2A. Então, o magnésio está aqui e o estrôncio ele está aqui. O magnésio ele está mais em cima, né, na família. Então, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima. Então, o magnésio ele vai ter uma maior energia de ionização. Ó, na família, se a gente olhar nessa sequência aqui, ó, desse esquema, numa família aumenta, né, numa coluna ela aumenta de baixo para cima. Então, se a gente olhar aqui, o magnésio e o estrôncio, o magnésio está mais acima. Então, o magnésio tem maior energia de ionização. Então, eu marquei aqui em vermelho. O item C. O item C tem o potássio e o cromo. Então, a gente olha na tabela periódica. O potássio ele está aqui, ó, na família 1A. Ó, na quarto período. E o cromo, onde está o cromo? Vamos ver se a gente acha que o cromo está aqui, ó. Está também no quarto período, mas na família 6. Tá? Então, ó, o potássio está aqui e o cromo está aqui. Então, no mesmo período, na mesma linha horizontal, quanto mais à direita, maior a energia de ionização. Então, se a gente olhar aqui, ó, o potássio está aqui e o cromo ele está aqui. Então, o cromo ele está mais à direita, né, na tabela periódica. Então, o cromo vai ter maior energia de ionização. Então, eu marquei aqui em vermelho o cromo. O próximo exemplo é o item D de dado, bromo e antimônio. Bromo e antimônio. Então, consultando a tabela periódica, o bromo vai estar aqui, ó, na família 17. E o antimônio, ele vai estar aqui, ó, o bromo está aqui na família 17 e quarto período. E o antimônio, ele vai estar aqui, ó, na família 15, ou família 5A, e no quinto período. Então, se a gente comparar o antimônio com o bromo vai estar mais acima e mais à direita. Então, em relação a esses dois, a comparação desses dois, o bromo vai ter maior energia de ionização. Então, eu marquei aqui o bromo em vermelho. E o último exemplo dessa questão é o gálio e o germânio. Gálio, número atômico 31, e germânio, número atômico 32. Então, tem que consultar a tabela periódica. O gálio está aqui, ó. E o germânio está do lado dele. Então, a gente sabe que nos períodos, nas colunas horizontais, quanto mais à direita na tabela periódica, maior a energia de ionização. Ó. Então, da esquerda para a direita, quanto mais à direita, maior a energia de ionização. Então, a gente tem aqui o gálio e o germânio está à direita, mais à direita. Então, o germânio vai ter maior energia de ionização. Então, eu marquei aqui o germânio em vermelho. Então, essa daqui seria a resposta dessa questão, da lista 5, né? O exemplo 11. A próxima questão que perguntaram foi da lista 5, o exercício 6. Então, ele fala para a gente, para cada um dos seguintes conjuntos de átomos e íons,
ordene os membros em ordem crescente de tamanho. Agora ele quer tamanho, né? Raio atômico, ou raio iônico, né? Tanto faz. Agora, já no raio iônico, ou raio atômico, ele cresce, é o inverso da energia de ionização. Então, ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quanto mais essa região aqui da tabela periódica, né, se a gente consultar, maiores são esses raios. Então, nós temos esses elementos aqui, ó, selênio, 2-, telúrio, 2-, e selênio, que é o átomo neutro. Então, a gente tem que consultar a tabela periódica, selênio e o telúrio. Ó, o selênio está aqui, ó, está na família 16. E o telúrio também está na família 16. Então, a gente sabe que nas colunas, nas famílias, o raio ele cresce de cima para baixo. Olhando na figura aqui, ó, ela cresce de cima para baixo. Então, dá para a gente tirar a conclusão, se fosse átomos neutros, o selênio seria menor do que o telúrio. Selênio menor que o telúrio. Então, como que a gente olha aqui, ó, o selênio neutro, ele tem um determinado tamanho. Agora, se você fornecer 2 elétrons a ele, se ele ganhar 2 elétrons, a nuvem eletrônica dele cresce. Então, o ânion, a nuvem eletrônica do ânion é maior do que a do neutro, do átomo neutro. Então, vai ficar selênio, o átomo neutro de selênio, é menor que o átomo do selênio 2-, que é menor que o telúrio 2-. O telúrio ele já é maior porque ele já está mais embaixo aqui nas famílias. Ainda ele recebe 2 elétrons a mais. Recebendo esses 2 elétrons a mais, a nuvem eletrônica dele já aumenta ainda mais. Então, a resposta correta para essa questão é: selênio neutro é menor que o selênio 2-, que é menor que o telúrio 2-. Essa daqui seria a resposta dessa questão 6, item A. Agora vamos para o item B. O item B a gente tem aqui, ó, o cobalto, o ferro, o cobalto 3+, o ferro 2+, e o ferro 3+. Então é para a gente colocar em ordem crescente de raio atômico ou iônico, né? Então, se a gente olhar na tabela periódica, o cobalto e o ferro. Ó, o ferro está aqui na família 8 e o cobalto está aqui, ó, na família 9. Então, se a gente olhar aqui nessas linhas horizontais, nos períodos, quanto mais à esquerda, maior é o raio. Então, maior será o raio. Então, ó, o cobalto ele vai estar mais à direita e o ferro ele vai estar mais à esquerda. Então, ó, o cobalto ele vai ser menor do que o ferro. Se a gente olhar o átomo neutro, né? Só olhando aqui na tabela periódica. Então, ó, o cobalto ele é menor do que o ferro. Agora, se a gente olhar essa mesma associação e retirar 3 elétrons de cada elemento. Então, a gente retirou 3 elétrons aqui do cobalto, ficou um cátion trivalente, e retirou 3 elétrons do ferro, continuou um cátion trivalente. Então, essa relação aqui
continua verdadeira. O cátion cobalto trivalente, ele é menor do que o ferro trivalente. Mesma coisa se fosse na matemática, né? Multiplicar por menos um dos dois lados da igualdade, né? Então, é uma coisa permitida. Então, se a gente retirar 3 elétrons de um e 3 elétrons do outro, essa relação aqui, essa sequência de menor aqui, ela continua sendo verdadeira. Só que, se a gente comparar o ferro 3+, com o ferro 2+, o ferro 3+, o ferro 2+, perdeu 2 elétrons. Agora o ferro 3+, ele perdeu 3 elétrons. Então a nuvem eletrônica do ferro 3+, ela ficou menor ainda. Ou seja, o ferro 3+, ele é menor do que o ferro 2+. Então, associando essas duas relações, a gente tira aqui, ó, que o cobalto 3+, é menor do que o ferro 3+, que é menor do que o ferro 2+. Então, essa daqui seria a resposta para o item B, né, dessa questão 6 da lista 5. Agora, o item C. Ele trabalha com 3 elementos aqui, ó. O cátion, o cálcio, né, a cálcio atômico, né, carga neutra, o titânio 4+, que é um cátion, e o escândio 3+. Então, vamos olhar na tabela periódica onde estão esses elementos. Ó, o cálcio está aqui, o escândio está aqui, e o titânio está aqui, ó. Então, família 2, 3 e 4. Então, se a gente for analisar o átomo numa forma neutra, né, sem esse cátion, sem esse ânion, e a gente sabe o quê? Que o raio atômico ele cresce de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, eles estão todos no mesmo período, na mesma linha horizontal. Então, cresce da direita para a esquerda. Então, ó, do cálcio, do escândio e do titânio, o cálcio ele é o maior de todos. Então, o cálcio é o maior de todos. Agora a gente tem aqui, ó, o titânio 4+, e o escândio 3+. Se a gente contar os elétrons aqui, ó, do titânio, vou pôr até embaixo aqui. Do titânio ele tem 18 elétrons. Ó, porque ele tem 22 prótons e perdeu 4 elétrons. Ele tem 18 elétrons. Já o escândio também vai ter 18 elétrons. Porque ó, ele tem 21 prótons, 21 elétrons. Mas se ele perdeu 3 elétrons, ele ficou com 18 elétrons. Então, essas duas espécies químicas aqui, elas vão ser isoeletrônicas. Então, espécies isoeletrônicas que possuem o mesmo número de elétrons, quanto maior o número atômico, o número de prótons, maior será a atração eletrostática, menor vai ser o raio. Então, o titânio ele tem número atômico 22 e o escândio 21. Então, dessa forma, o raio atômico menor de todos vai ser o titânio 4+, que vai ser menor que o escândio 3+, que vai ser menor que o cálcio, né, o cálcio atômico, né, sem carga. Então, essa daqui seria a resposta para essa questão, né, o item C. Deixa eu só levantar um pouco aqui. E o último exemplo dessa questão aqui, o item D, ele fala, ó, berílio 2+, sódio mais
né, o cátion sódio e o neônio. Então, se a gente olhar, mesma coisa. Vamos contar os elétrons aqui, ó. O berílio, ele tem 4 prótons e 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Então, vai ficar com 2 elétrons. Berílio. Já o sódio, ele tem 11 prótons e perdeu 1 elétron. Então, ele vai ficar com 10 elétrons. E o neônio, ele é um átomo neutro, então ele vai ficar com 10 elétrons. Então, a gente tem aqui, ó, a nuvem eletrônica desse berílio 2+, ela vai ser pequena, só com 2 elétrons. Então, o sódio, o cátion sódio e o neônio, eles são espécies isoeletrônicas. Se são espécies isoeletrônicas, o que vai valer aí é o número atômico. Quanto maior o número de prótons, maior vai ser a atração eletrostática, menor vai ser o raio iônico ou atômico. Então, o sódio mais, ele tem maior número atômico. Então, ele vai ser menor do que o neônio. Então, a contagem aqui, a sequência vai ser berílio 2+, é menor que o cátion sódio, né? Que é menor que o neônio. Então, essa daqui é a resposta para esse item, o item D. O item D da questão 6 da lista 5. Então, com relação a esse exemplo 6 aqui, dúvidas, perguntas? A próxima questão que mandaram pelo WhatsApp foi essa questão 5, a questão 12 da lista 5. Que ele fala, escreva as configurações eletrônicas para os seguintes íons. Eu coloquei a observação aqui que eu tenho que corrigir durante a aula, né, essa sequência aqui. Por quê? Porque a gente faz o seguinte, se for cátion ou ânion, qual que é a regra de você fazer a distribuição eletrônica? É fazer a distribuição como se fosse um átomo neutro. Como se ele não tivesse ganhado elétron nem perdido elétron. E a parte faz a distribuição como eu fiz aqui, né? Assim, vermelho. Aí, se for cátion, ele perdeu elétrons. Aí você retira elétrons. Se ele for ânion, ele ganhou elétrons. Né? Então, você adiciona elétrons. Então, a gente tem que consultar a tabela periódica, né, que eu fiz aqui, a condensada. O antimônio, 51. Então, a gente faz a distribuição eletrônica como se fosse um átomo neutro. O antimônio está aqui, ó. O antimônio aqui, ó. Está na família 15. Então, a gente pega o quê? O gás nobre que está no período superior, é o criptônio. Então, a gente põe aqui, ó, criptônio, que seria o cerne do gás nobre. O criptônio. Aí, do criptônio, ele está aqui o criptônio, você tem que chegar no antimônio. Então, vem aqui para baixo e você vai chegar no quinto período, onde está o antimônio. Esse bloco aqui é o bloco do S. Então, se está no quinto período, fica 5S2. Então, coloca 5S2. Depois você vai chegar no bloco D de dado. Esse bloco amarelo aqui é o bloco D. Então, ele atravessou todo esse bloco D. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. E aí, nesse bloco D, pela regra, você subtrai uma unidade do número quântico principal, que seria quinto período, seria 5. Aí fica, então, 4D10.
Então, coloca aqui 4D10. Aí, depois de sair do bloco D, vai chegar no bloco P. Então, a família 13, 14, 15, 16, 17 é bloco P. Então, aqui seria P1, P2 e P3. Então, como ele está no quinto período, vai ficar 5P1, P2 e P3. 5P3. Então, vai ficar aqui, ó, 5P3. Só que ele perdeu 3 elétrons, porque ele tem um cátion, né, trivalente. Então, qual elétron ele vai retirar? Aquele que tem o maior número quântico principal, nesse caso aqui, ó, mais externo, 5P3. Então, ele vai perder esses elétrons. Essa daqui seria a distribuição eletrônica desse cátion. O próximo exemplo seria o gálio. Gálio, número atômico 31. Então, a gente olha na tabela periódica e vê onde está o gálio. O gálio está aqui, ó. Está na família 13. Então, você pega o gás nobre que está no período acima, que seria o argônio. Então, você coloca aqui argônio. Do argônio, você tem que chegar até o gálio. Então, para sair do argônio, ó, tem que passar por esse bloco S. Então, vai ser 4S2. Então, coloca aqui 4S2. Vai atravessar esse bloco D, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser D10. Mas no bloco D, você pega o número quântico principal e subtrai 1. Então, vai ficar 3D10. Então, coloca aqui 3D10. E vai chegar no bloco P. Até chegar no gálio. Então, vai chegar aqui, ó, no bloco P, que é 4P1. E aí vai ficar 4P1. Só que o gálio, ele perdeu um elétron, né? Ele se tornou um cátion. Então, você retira os elétrons que tem ali da camada de valência, que tem maior número quântico principal. Seria o 4. Então, a gente elimina esse elétron aqui. E essa seria a distribuição eletrônica do cátion gálio. O próximo exemplo seria o item C. Fósforo 3-. O fósforo que ganhou 3 elétrons. Então, você tem que adicionar no final 3 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica do fósforo, ó, o fósforo está aqui, ó. Então, ele está na família 15. Então, você pega o gás nobre neônio, né, que ele está no período acima. Então, coloca o cerne de gás nobre neônio. E aí tem que chegar no fósforo. Aí vai chegar aqui, ó, 3. O neônio tá, o fósforo está no período, terceiro período. Então, vai ficar 3S2, que esse daqui é o bloco do S. 3S2. O bloco D, ele não pega o bloco D, ó, no terceiro período. Aí vai chegar no bloco P. Então, vai ficar 3P1, P2, 3P3. Então, você põe aqui 3P3, aqui, ó, 3P3. Só que o fósforo, ele ganhou 3 elétrons. Ele ficou um ânion. Então, você adiciona 3 elétrons. Então, o subnível P, ele comporta 6 elétrons. Então, se ele já tem 3, com mais 3 dá 6. Então, já fechou aqui a distribuição eletrônica do fósforo 3-. O próximo item é o cromo. Eu coloquei um asterisco aqui porque o cromo, ele tem uma distribuição eletrônica anômala. Se a gente olhar nas aulas anteriores, lá tem um slide que eu coloquei alguns exemplos, né, dessa distribuição eletrônica anômala, né, que é o cobre,
a prata e o cromo. Tá? Então, o que seria essa diferença? Eu já explico novamente. Então, primeiro a gente identifica o cromo na tabela periódica. O cromo, ele está aqui na família 6, na tabela periódica. Então, você pega o gás nobre que está acima dele, que é o argônio. Então, o argônio é o cerne do gás nobre. E aí você vai passar para o bloco S. Então, vai ficar 4S2, 4S2, porque aqui, ó, era para ser 4S2. Eu vou colocar da forma, vamos dizer assim, da forma teoricamente ia ser, mas não é. Então, vai ser 4S2, e depois até chegar o bloco D, né? Até chegar no bloco D, até chegar no cromo. Então, no bloco D, você subtrai 1 do período, então de 4 vai para 3, então vai ser 3D1, D2, D3, D4. Então, vai ficar 3D4. Então, ficaria 3D4. Só que, então, se a gente fizesse de forma tradicional, ia ficar dessa forma. Mas como ele tem uma anomalia, o que é observado de forma experimental? O subnível D, ele tem 5 orbitais. Cada orbital tem 2 elétrons. Então, cabem no máximo 10 elétrons. Então, tem 4 orbitais preenchidos e um vazio. Então, de forma experimental, eles verificaram o quê? Que é mais estável deixar os 5 elétrons preenchidos, com um elétron em cada orbital, e tirar esse elétron aqui, ó, desse subnível mais interno, do 4s2. Essa daqui seria a distribuição eletrônica do cromo mais o átomo neutro. Do átomo neutro. Agora, como ele é um cátion, ele perdeu 3 elétrons. Então, a gente sempre tem que tirar onde? Do número quântico principal, maior. Então, a gente tem aqui, ó, 4 e 3. Então, a gente retira esse elétron daqui, ó. Então, a gente retira o 4s1, retirou um elétron. Mas tem que retirar mais 2, né? Então, retira daqui, ó, do 3d5. Então, vai ficar 3d, 3d, 3. Essa daqui seria a distribuição eletrônica do cromo 3+. E o último item dessa questão é o item E, que seria o zinco 2+. Então, você identifica o zinco na tabela periódica, o zinco vai estar aqui, ó. O zinco vai estar aqui, ó, na tabela periódica, família 12. Então, a gente pega o gás nobre acima dele, do período acima. Então, argônio, então a gente coloca aqui o argônio. Aí depois vem aqui para o bloco do período abaixo, né, bloco S. Então, vai ser 4s2. Então, coloca 4s2. Aí ele vai entrar no bloco D de dado. Como ele está, o zinco ele está no quarto período, no bloco D você subtrai 1. Então vai ficar 3D, aí a gente conta, D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3D10. Então a gente põe aqui 3D10. Mas só que o zinco, ele é um cátion divalente. Então tem que perder 2 elétrons. Então a regra é você retirar o elétron que tem o maior número quântico. Então aqui, ó, a gente tem o número quântico 3 e 4. Então a gente retira esses 2 elétrons aqui, ó, que tem o maior número quântico. Então, retirando esse daqui, aí fica a distribuição eletrônica do cátion zinco. Então, essa daqui seria a resposta desse item E, né, da questão
da questão 5. Da questão 5. Não, da questão 12 da lista 5. Né? Questão 12 da lista 5. Professor, você poderia fazer o favor de resolver a F dessa 12 aí? Tá aqui, ó. É que eu abaixei e não tinha visto, tá? Tá aqui, ó. Beleza. Então, a prata, como eu falei para vocês, tem uma distribuição anômala, né? Então, por isso que eu coloquei com asterisco. Estão fazendo a distribuição eletrônica da prata, vamos identificar a prata na tabela periódica. A prata, ela está aqui, ó, na família 11 da tabela periódica, no quinto período. Então, a gente pega o gás nobre acima, né, do período acima. Então, vai ser o criptônio, que é no quarto período. Então, o cerne do gás nobre vai ser o criptônio. Então, a gente põe o cerne aqui do gás nobre, criptônio. Aí, do criptônio, até chegar na prata, ele tem que passar pelo bloco S. Então, vai ficar 5S2. A gente põe aqui 5S2. Vamos deixar aqui como ficaria 5S2. Aí, ele ia chegar no bloco D. Então, como no bloco D a gente subtrai o número quântico principal, a gente subtrai uma unidade. Né, de 5, então vai ser 4. A gente põe 4D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ficar 4D9. 4D9. Agora, o subnível D, ele tem 5 orbitais. 5 quadrículas, né? Cada quadrícula cabe em 2 elétrons. Então, ele cabe 10 elétrons. Então, vai ter 4 orbitais completamente preenchidos e um orbital, uma quadrícula, só com elétron. Então, de forma experimental, eles viram que de forma experimental, ao invés de ficar com 9 elétrons aqui, é observado que fica com 10 elétrons. E aqui no 5S1, 5S2, fica 5S1. Essa daqui é uma distribuição anômala, né, da prata. Então, essa daqui é como se fosse o átomo neutro da prata, né? Mas só que aqui ele é um cátion monatônico. Então, para a retirada do elétron, a gente pega os elétrons mais externos que têm o maior número quântico. Então, a gente tem o 5 aqui e o 4 aqui. Então, a gente vai retirar esse 5S1. Então, a gente retira aqui 5S1. Essa daqui seria a distribuição eletrônica da prata, do cátion prata, né? Seria Ag+. Essa daqui seria a resolução do item F, dessa questão 12 da lista 5. Dúvidas? Perguntas? A outra questão que me perguntaram foi da lista 4, questão 7. Escreva as configurações eletrônicas condensadas para os seguintes átomos. Então, primeiro, o alumínio. Então, alumínio, número atômico 13. Então, o mesmo raciocínio que a gente vem fazendo, né? O alumínio está aqui, ó, na terceiro período. Então, pega o gás nobre acima, que é o neônio. Então, pega o neônio, então vai ser o cerne do gás nobre. Neônio, aqui, ó, neônio. Aí, do neônio, ele tem que chegar no alumínio.
Então, ele vai sair do neônio e vai vir aqui, ó. Vai ter que ir para o terceiro período e passar pelo bloco S. Então, vai ficar 3S2. A gente põe 3S2 aqui. Aí, depois, ele vai para o bloco P, porque ele não passa, né, aqui no terceiro período, ele não passa pelo bloco D. Ele vai direto para o bloco P de pato. Então, seria aqui, terceiro período, 3P1. Então, vai ficar 3P1. Então, essa daqui seria a distribuição eletrônica para o alumínio. O próximo item é o item B, selênio. Número atômico 34. O selênio está aqui, ó. No quarto período. Então, você pega o gás nobre argônio, que está aqui em cima, no período acima. Então, você põe aqui o gás nobre argônio. Aí você vai, do argônio, vai chegar no selênio, então vai passar aqui do terceiro período, vai para o quarto período, vai chegar nesse bloco S. Então, vai ficar 4S2. Então, 4S2 vai ficar aqui. Aí ele vai atingir o bloco D de dado. Então, ele está no bloco D, você subtrai 1, né, do número quântico principal. Então, de 4 ele vai para 3. Então, ele atravessa tudo aqui, então vai ser 3D10. E até chegar ao selênio, né? Então, ele põe aqui, ó, 3D10. Aí, depois ele chega no bloco P. Então, vai ficar aqui, ó, 4P1, P2, P3 e P4. Então, vai ficar 4P4. Então, essa daqui seria a resposta desse item B de Bohr. Agora, os demais itens, eu acho que o raciocínio é o mesmo, né? Acho que a gente já viu bastante hoje dessa distribuição eletrônica. Eu só gostaria de já pular para o item F e para o item G. Porque aí, nesse daqui, acho que tem um itemzinho ali que a gente vai abordar aqui. Tá? Então, já pulando aqui do item B para o item F, vamos para esse elemento aqui, o rênio, 75, número atômico 75. Que aí ele atinge o bloco F. O bloco F é aqueles elementos da transição externa. Os elementos de transição externa são esses daqui, ó. Que, na realidade, os lantanídeos e o actinídeos, eles deveriam estar aqui, né? Mas, para ficar muito extensa a tabela periódica, eles retiraram os lantanídeos e os actinídeos, para ficar mais fácil de trabalhar com a tabela periódica. Bom, mas o rênio, ele está aqui, ó, na família 7 da tabela periódica, o rênio. Então, mesma coisa, pega o gás nobre do período acima, do quinto período. Então, a gente pega o xenônio. Então, a gente põe aqui, ó, xenônio, que é o cerne do gás nobre. Saindo do xenônio, ele vai para o bloco S, que é o 6, né, 6S. Sexto período, 6S. A gente põe aqui, ó, põe aqui 6S2. Só que agora, antes de ele chegar no bloco D, ele atinge aqui os lantanídeos. Então, o lantanídeo, ó, se a gente contar, ó, seria F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o subnível F, ele cabe no máximo 14 elétrons, e nós temos 15. Mas o que acontece? Esse LU aqui, que é o lutécio, ele seria o D1, porque ele seria o equivalente a esse família 3 aqui da tabela periódica. Assim como o laurêncio, né?
o 103 aqui, o Laurêncio, esses elementos aqui seria subnível D. Né? Porque se a gente olhar, né, esse lutécio e o Laurêncio, eles estariam debaixo aqui do escândio e do ítrio. Estaria na família 3A, ou na família 3, né, na tabela periódica. Então, como que a gente faz? Chegou no bloco S, ficou 6S2, então a gente colocou aqui, ó, 6S2, 6S2. Aí atingiu o bloco F. Então, se a gente está no subnível, no sexto período, agora quando atinge o bloco F, você tem que subtrair 2. Então, de 6 ele vai para 4. Então, vai ficar 4F14, que até esse ponto aqui é 14. Então, vai ficar 4F14, 4F14. Aí vai chegar no bloco D. Então, isso aqui seria D1, D1, D2, D3, D4 e D5. Então, como é bloco D, a gente subtrai 1, 5, D, 1, 2, 3, 4, 5. 5D5. Então, a gente coloca 5D5. Então, essa daqui seria a distribuição eletrônica do Rênio. Né, que ele seria um pouquinho diferente porque atinge o bloco F. O último exemplo, o último item, né, dessa questão seria o lutêncio, não, lutério, o Lu71, lutério. Lutécio, quer dizer, né? Lutécio, Lu71. Então, é esse elemento que está bem aqui, ó, na série dos lantanídeos. Então, esses lantanídeos aqui é a mesma coisa se ele tivesse aqui, né? Então, a gente pega o cerne do gás nobre, que vai ser o xenônio também, ó. Então, a gente coloca xenônio, que é o cerne do gás nobre. Do xenônio, a gente tem que chegar nesse lutécio aqui. Então, ele tem que passar por esse bloco S. Então, a gente coloca 6S2. A gente põe 6S2. Aí, para chegar no lutécio, vai chegar no bloco F. Então, vai ser F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até esse itérbio é F14. Como ele está aqui no sexto período, no bloco F você subtrai 2. Então, vai ser 4F14. 4F14. Então, você põe aqui 4F14. E o elemento que falta aqui, o lutécio, né? Esse aqui é o primeiro elemento do bloco, seria o bloco D, né? Então, seria que, como ele está no sexto período, bloco D você subtrai 1. Então, do sexto período vai ficar 5. 5D1. Então, esse lutécio aqui vai ser 5D1. Então, essa daqui seria a distribuição eletrônica desse item G, né? Seria o lutécio. A última questão que pediram para mim, pelo WhatsApp, foi essa questão 4 da lista 8. Só que da última aula que a gente fez de resolução de exercícios, a gente resolveu esse exercício aqui, esse exemplo 8, tá? Então, vocês querem que eu resolva novamente? Porque se vocês puxarem lá no YouTube, já tem
a resolução dessa questão. Vocês querem que a gente resolva de novo, não tem problema. Ou se vocês quiserem, a gente resolve, ou se vocês quiserem, vocês podem ver lá no YouTube, né? Se clicar lá no grupo do WhatsApp, eu acho que eu mandei para vocês o link do vídeo. A Beatriz está falando que não precisa. Beleza? Bom, então tem lá no YouTube, né? Essa última questão. A gente resolveu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Essa 7ª já tem lá. Então, vou encerrar aqui a gravação.